Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, Jesus desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Aleluia, aleluia. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. As palavras dos dois discípulos de Emaús são palavras que devem
sempre estar presente na nossa vida, no nosso interior, e serem ditas em oração por cada um de nós. Porque nós precisamos da presença do Senhor enquanto peregrinos e precisamos dela o tempo todo. Por isso esse convite precisa ser experimentado como uma forma de súplica insistente a Jesus. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós, como discípulos, precisamos estar juntos ao Mestre. Porque se não for assim, corremos o risco de ir caminhando, mas sem prestar atenção nas coisas, nos movimentos, nas providências de Deus para cada um de nós. Corremos o risco do próprio Cristo estar falando conosco, mas nós não reconhecermos Ele. Nós não entendermos a sua linguagem, nós não discernirmos a sua voz. A necessidade dos discípulos é a nossa necessidade. Precisamos o tempo todo caminhar na presença do Mestre. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos revela o nosso caminho, que nos revela o amor do Pai. Um amor que não decepciona, mas um amor que, devido à nossa debilidade humana, devido às nossas más inclinações, precisa ser nutrido em nós. A grande novidade é que o amor de Deus ele sempre está sendo derramado no nosso coração. Nós precisamos abrir a porta do coração. Nós precisamos deixar Jesus estar lá, para que a gente faça essa trajetória com o Senhor. E é tão bonito ver o fruto de um coração nutrido em Deus. É aquele coração que tem a coragem de ir ao encontro do outro. E aqui a gente tem um exemplo muito claro, muito vivo em nós, nosso querido e muito amado Papa Francisco. Viveu a vida para encontrar todas as ovelhas. Nas próprias palavras do Padre, do Santo Padre, todos, todos, todos. É um coração cheio da graça e do amor de Deus, sedento por levar esse amor ao irmão. E assim a nossa vida possa ser conduzida nesse caminho junto a Deus, junto ao próximo. E no encontro que a gente tem com o próximo, que a gente possa usar do belíssimo exemplo da primeira leitura. São Pedro fala assim com aquele que estava pedindo esmola: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Palavra de ânimo, palavra de muito amor, palavra daquele que oferece tudo o que tem, e o que tem é Jesus. E Jesus é capaz de nos mudar, de nos movimentar, de nos reerguer e de nos dar a vida em abundância.
retornar à nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, mas também de irmãos e irmãs e de seres humanos. Nós somos amados por Deus, nós somos reerguidos por Ele, nós somos dignos, dignas de viver uma vida feliz, feliz, porque a nossa esperança não decepciona. E nada, nem ninguém é capaz de vencer a Deus. Deus está conosco, Deus estará sempre conosco. Deus subjugou tudo na sua entrega na cruz e na sua ressurreição. Vivamos bem, vivamos este caminho de esperança rumo ao reino. Querido Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o sustentáculo da nossa vida e da nossa alegria. Te pedimos, fica conosco, Senhor. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Amém.